Lorival, a gente vai trazer agora, a gente vai com um link da Mariana Jean Giacomo, porque a Casa Branca disse que alertou Israel contra a ocupação de Gaza após o premier Benjamin Netanyahu afirmar que a segurança da região deve ficar sob responsabilidade de Israel por um período indefinido depois do fim da guerra. Então, sem delongas, já está aqui com a gente na tela Mariana Jean Giacomo, direto de Nova York, para trazer também muito do olhar lá nos Estados Unidos deste um mês de conflito, e porque, afinal de contas, se trata do principal parceiro de Israel, os Estados Unidos. Mariana, boa noite para você. Bem-vinda aqui ao CNN Arena. Oi, Yuri, muito obrigada. Boa noite a todos. Pois é, Yuri, Biden cada vez mais cobrado, nesse sentido, como principal parceiro de Israel, mas também com um eleitorado muito progressista também, que defende muitas questões humanitárias, também a questão da Palestina, a proteção dos civis. E Biden já tinha falado sobre isso há tempos, que ele vem falando que não concordaria com uma ocupação, com uma nova ocupação de Israel na faixa de Gaza, e agora a Casa Branca voltou a reforçar esse ponto. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse em uma entrevista à CNN aqui nos Estados Unidos que Biden não acha uma boa ideia essa reocupação da faixa de Gaza pelos israelenses. John Kirby disse que não seria uma ocupação, que essa ocupação das forças israelenses não seria boa nem para Israel, nem para o povo israelense. Ou seja, mais uma vez, ressaltando esse ponto de vista do governo americano, que tenta ali se equilibrar num momento muito complicado, porque os Estados Unidos, como principais parceiros ali de Israel, dando bilhões de dólares todos os anos para Israel, tem uma influência, claro, no governo israelense, mas essa influência está sendo colocada à prova agora, nesse momento, quanto mais crescem os apelos pela proteção dos civis, os apelos por um cessar-fogo, e os Estados Unidos continuam não falando em cessar-fogo, assim como Israel também não fala. Só que o que a gente percebe é a mudança, a questão de uma pausa humanitária está cada vez mais presente no discurso das autoridades americanas. Então, isso já é, sim, uma resposta a todos esses apelos, mas ainda assim não é uma resposta aos apelos do próprio eleitorado de Joe Biden, que fica ali numa corda bamba. Isso não só em Israel, mas também com a posição dele na Ucrânia, com esse conflito que continua se arrastando. Essas questões de política externa têm um impacto muito grande aqui na população americana. Então, Biden tem essa pressão e ele se coloca, ele mesmo se coloca como essa figura capaz de dialogar com muitos lados. Lembra do passado dele como senador, como integrante do Comitê de Assuntos de Política Externa no Senado. Queria deixar um legado em meio a esses conflitos de um presidente americano que ajudou democracias a lutarem contra autocracias, contra o terror. Então, é isso que Biden quer passar, São essas as informações que a gente tem aqui das fontes que conversam com a CNN, mas essa figura, essa posição está cada vez mais difícil porque ele é cada vez mais questionado. Exatamente, essa influência dos Estados Unidos é cada vez mais questionada. Mas afinal, o que estão fazendo os Estados Unidos, não só em Israel, mas também no conflito da Ucrânia? E vale lembrar que, claro, nessa questão específica de Israel e Palestina, Biden não deu muita atenção para isso, Foi uma questão que foi deixada de lado durante o mandato, e aí quando aconteceram os ataques do Hamas, ele já se pronunciou, demonstrou apoio a Israel, falou com Netanyahu, A gente viu a imagem dos dois juntos, algo que é muito importante. Olha, eu estou aqui em Nova York, que é a cidade com a maior comunidade judaica fora de Israel do mundo. Então, é claro que isso é muito importante para os Estados Unidos nesse momento. Só que cresce também o apelo por uma outra questão, por essa questão humanitária. E aí Biden fica ali tentando se equilibrar nessa corda bamba. Agora a gente teve essa fala de Netanyahu, essa fala impactante, essa fala muito contundente sobre o futuro de Israel, e aí a Casa Branca vê a necessidade de se posicionar, de reforçar mais uma vez que não seria favorável a mais uma ocupação de Israel, mas isso realmente complica a posição aqui dos Estados Unidos, que não é fácil em meio a esse conflito, Yuri. Pois é, não é nem um pouco fácil. A gente estava falando, Lorival, das fragilidades políticas dos países, do Estado de Israel e da autoridade palestina, ali dos territórios palestinos, mas também, como a Mari Jean Giacomo nos traz, a situação política de Joe Biden também está intrinsecamente ligada com este conflito. Lembrando que daqui a
Pouco mais de um ano, né, Mari? Você vai estar na cobertura da eleição americana no ano que vem. Falta um ano, praticamente exato, né? Então, este conflito lá no Oriente Médio afeta e muito a vida da política nos Estados Unidos, onde está a Mariana Janjá, Lorival. Num contexto de muita incerteza na Câmara dos Deputados, né? Os Estados Unidos, o Biden pedindo aí 15 bilhões para Israel, os Estados Unidos já dão 3,8 bilhões em ajuda militar por ano para Israel, agora mais 15 bilhões ele está pedindo. E houve a mudança ali na presidência da Câmara e foi colocado ali um trumpista radical, Mike Johnson, foi colocado ali exatamente sobre uma pauta de controle dos gastos. É bem verdade que Israel, em princípio, não costuma ter problemas com os políticos americanos na concessão de ajuda militar. Mas o Donald Trump, que é o líder do Mike Johnson, não gosta do Netanyahu, porque o Netanyahu reconheceu a vitória do Joe Biden. Eu não consigo falar isso sem rir, porque realmente é uma coisa muito comezinha, muito pequena, e essa é a leitura em toda a imprensa americana também. Mas o Donald Trump... Mas é a cara do Trump ter esse tipo de reação. Ele era muito próximo do Netanyahu, mas ficou muito bravo com essa, entre aspas, traição. De qualquer maneira, então, são instabilidades que acontecem, né? Se os republicanos derrubaram o presidente republicano da Câmara dos Deputados, ninguém está garantido no emprego, nada está garantido na política americana. Agora, a Ucrânia, então, nem se fala. Quer dizer, a Ucrânia realmente sofre um problema muito sério agora em relação a essa ajuda americana, porque o Kevin McCarthy, ele apenas falava, não podemos dar um cheque em branco para a Ucrânia, mas aprovava as ajudas. Tem lá um pedido de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia nesse pacote, e aí realmente bastante dificuldade. Mas a Ucrânia está lá avançando, está fazendo ataques lá contra a marinha russa, enfim, não está parada não, está lutando com o que tem.